queria chamar aqui agora para falar sobre linfomas, indicação e resultados em transplantes autólogos e alogênicos, o Dr. Renato Castro, que é do INCA. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Provita pelo convite, para falar sobre esse tema de linfomas, que é um dos meus temas prediletos. Bom, então, vamos falar sobre as indicações de transplantes, autólogos e alogênicos para os linfomas, de um modo geral, e quais são os resultados dos transplantes, o que nós temos mais recentemente como resultados aferidos. Os linfomas são um grupo muito heterogêneo de doenças, então vocês já ouviram provavelmente falar em linfomas de Hodgkin, linfomas não Hodgkin. Então, o linfoma é uma doença que começa no tecido linfóide, então no sistema linfático, de uma forma geral, começa em algum gânglio do corpo, e depois ele se alastra, como o tecido linfático ele é todo conectado entre si através da rede linfática e também do sangue, ele se alastra com muita facilidade. Por isso não se fala em metástases para linfoma, porque já é uma doença que pode ser localizada no início, mas que rapidamente se alastra através desse sistema, que é muito conectado. Então, geralmente começa nos gânglios linfáticos, pode começar também em qualquer tecido linfático ou linfóide. Então, pode começar no timo, pode começar no baço, no fígado, pode começar também no intestino, por exemplo. Então, onde tem tecido linfático, que é o tecido de proteção, aí para uma barreira imunológica, para os agentes externos patogênicos, pode aparecer o linfoma. Então, quais são os sintomas geralmente mais frequentes? O aparecimento de gânglios que aumentam com o passar das semanas e meses. O paciente pode ter também febre, sudorese noturna, pode ter um pouco de anemia, indisposição, fraqueza, E a partir desse quadro clínico, existe a suspeita diagnóstica que vai levar a uma realização de uma biópsia. Então, o diagnóstico exige uma biópsia, que normalmente é uma biópsia de um gânglio linfático, e essa biópsia vai fazer o diagnóstico do subtipo de linfoma. Então, dois grandes grupos, os linfomas de Hodgkin. Os Hodgkin geralmente acometem pessoas mais jovens, entre 20 e 30 anos, e depois pessoas com mais de 60 anos. E os linfomas não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin são um grupo muito heterogêneo de doenças, tem mais de 20 subtipos, que podem acometer diferentes faixas etárias, desde a infância até o idoso. E aí o papel do patologista é fundamental para que se consiga determinar qual o subtipo exato, que vai exigir um tratamento específico, tem um prognóstico diferenciado, que vai envolver ou não uma realização de um transplante, por exemplo. Então, para essa doença, como tantas outras, o papel do patologista é fundamental. Então, é um outro infográfico que mostra como é que acontece essa disseminação do linfoma. Então, geralmente, começa nos gânglios linfáticos e ele, por via hematogênica ou por via linfática, se dissemina para outros órgãos. Então, sempre suspeitar de linfoma quando existem gânglios persistentes, principalmente por mais de um mês, associados ou não à febre, à sudorese noturna, uma fraqueza, ao emagrecimento, a uma anemia. Então, são sintomas de alerta que fazem com que a gente pense em linfoma e encaminhe o paciente para o clínico e depois para um cirurgião para fazer uma biópsia. Qual é a prevalência do linfoma no Brasil, desse grupo de doenças? Então, se nós pegarmos o Brasil inteiro, a gente não vai enxergar os linfomas nas 10 causas mais frequentes de câncer, dos 10 tipos mais frequentes de câncer. Então, e por que isso acontece? Porque o Brasil ainda precisa lidar com alguns problemas de câncer que são preveníveis, como os cânceres de colo de útero. Então quando a gente começa a destrinchar um pouco essas populações, nós vamos ver os linfomas subindo como no mundo desenvolvido. Então, aqui são as estimativas do Brasil, estimativas do INCA de 2018, linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Então, lá abaixo das 10 causas mais frequentes, mas isso envolvendo uma estimativa que pega todas as regiões do país, inclusive regiões que não conseguiram ainda lidar muito bem com câncer de colo de útero, por exemplo, que é um tipo de câncer que é passível de uma prevenção. Mas quando a gente pega o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pega a região sudeste e sul, nós vamos ver os linfomas subindo e estando entre, principalmente os não Hodgkin, que são os mais frequentes, entre as 10 causas mais comuns de câncer, os 10 tipos mais comuns de câncer. Então, aqui vão ver os linfomas não Hodgkin.
no grupo de 10 tipos mais frequentes no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, sim, o linfoma não Hodgkin é um tipo de tumor, um tipo de câncer frequente e que pode ser indolente, quer dizer, ele pode ser mais arrastado, se implantar ou se desenvolver durante semanas e meses e, com isso, não ser tão agressivo, ou ele pode ser extremamente agressivo, se desenvolver em poucas semanas e poucos dias até, e exigir um diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido para um tratamento eficiente, potencialmente curativo. Então, esse slide já foi mostrado, fala daí das indicações globais nos Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos, todas as indicações de transplante, quais são as mais frequentes. Então, linfoma não Hodgkin está aqui, a segunda, né? Verde, os autólogos, em azul, os alogênicos. Então, é uma doença potencialmente curável através de um transplante, diferente do mieloma múltiplo, cujo objetivo de um transplante autólogo é controlar a doença, que pode ser por um tempo muito longo. Quando nós propomos um transplante para um paciente portador de linfoma, essa proposta é curativa. Então, é uma arma muito importante no nosso arsenal para conseguir curar pacientes portadores de linfoma. Essa daqui é a barra dos linfomas não Hodgkin e essa daqui dos linfomas de Hodgkin. Então, os não Hodgkin também são muito mais frequentes, tem um grupo muito maior de doenças, né? Por isso que o número de indicações de transplante, de procedimentos realizados é bem maior para esse grupo de doenças. Bom, se nós formos ver a atividade nos Estados Unidos de transplante de uma forma geral, nós vamos ver que os autólogos estão subindo também para o mieloma, para os linfomas, né? Para o mieloma isso é mais significativo, mas para os linfomas isso também acontece. Então, também mostrando mais um dado que mostra aí com segurança de que o transplante é uma ferramenta para tratamento potencialmente curativo desse grupo de doenças. E tem sido feito cada vez mais frequentemente. Com o grupo de transplantes halogênicos, a atividade também nos Estados Unidos. Sempre a leucemia mieloide aguda é a indicação mais frequente, mas se nós pegarmos aqui os linfomas que estão agrupados juntos, eles têm uma curva aqui com mais de 1.000 procedimentos realizados aí por ano nos Estados Unidos, de uma forma geral. Então, é uma indicação também comum de transplantes halogênicos entre pessoas diferentes. E quais são as indicações de transplantes para portadores de linfoma, né? Tem aqueles portadores de linfoma que, na maioria das vezes, eles são pacientes que fazem um tratamento convencional com quimioterapia, quimio-imunoterapia, na verdade. Então, como o Roberto falou, existe um anticorpo que pode ser usado por um grupo de linfomas, que são os linfomas B, né? Então, esse anticorpo é acoplado à quimioterapia e, dessa forma, tenta-se fazer um tratamento curativo, que geralmente envolve 6 ciclos de quimioterapia. E depois desses 6 ciclos, o paciente é reestadiado, reavaliado e iniciado o acompanhamento, né? Uma parte dos pacientes portadores de linfoma vai se curar com esse tratamento convencional, só com quimioterapia ou com imuno e quimioterapia, e uma parte dos pacientes não vai se curar, né? Aqueles que ainda mantêm uma doença residual ao final do tratamento convencional já têm uma indicação de transplante, se forem fit para o transplante, quer dizer, se não tiverem doenças, comorbidades que impeçam, se tiverem condições físicas de passar para o transplante, né? Então, se ainda tiver doença residual, já tem uma indicação para o transplante, de uma forma geral, para a maior parte dos linfomas, é um grupo muito heterogêneo, como eu falei. Ou então, se o paciente entra em remissão completa e depois, no acompanhamento, em algum momento, ele tem uma recaída, a partir daí, ele também tem indicação de transplante. Então, transplante autólogo, primeiro, ele é indicado, como uma terapia de quimioterapia, que envolve quimioterapia em altas doses, que pode potencialmente vencer a resistência do tumor e curar aquele tumor, né? Então, falhou a primeira linha terapêutica, ou uma resposta parcial ao final, ou uma recaída depois da primeira linha terapêutica, o paciente já tem indicação de fazer um tratamento de resgate e depois de consolidar esse tratamento com um transplante autólogo de medula óssea. Então, essa é a principal indicação para todo o grupo de linfomas, para os Hodgkin e não Hodgkin, né? E existe também alguns subtipos muito específicos de linfoma não Hodgkin que,
pela agressividade da doença, pela natureza biológica da doença, já fazem com que nós indiquemos esse procedimento na primeira remissão. Então, faz parte do tratamento de primeira linha. Exemplos desse tipo são a maior parte dos linfomas não Hodgkin de células T. Eles são uma minoria dentro do grupo, mas eles são mais agressivos. Então, esses tipos de linfomas T, eles precisam fazer, sempre que possível, o paciente for elegível para isso, né, tiver condições de passar por esse procedimento, eles vão fazer uma quimioterapia convencional e depois, na primeira remissão, seja ela completa ou parcial, eles vão fazer um transplante autólogo de medula óssea, porque isso aumenta as chances de cura do paciente. Então, para esse grupo de pacientes, é necessário fazer, ou é indicado fazer um transplante autólogo de medula óssea como consolidação. E para os linfomas T, de uma forma geral, quase todos, né? Tem um outro subtipo que é bastante agressivo, é o linfoma que começa no cérebro, é o linfoma não Hodgkin primário de sistema nervoso central, que exige um tratamento diferenciado e também para que nós possamos aumentar as chances de cura, precisamos usar o transplante autólogo na consolidação. De uma forma geral, então, resumindo para vocês, é um tratamento autólogo de resgate, para a maior parte dos casos, e para alguns casos específicos, a gente já traz para a primeira linha para poder aumentar as chances de cura do paciente. Bom, então vou trazer algumas curvas de sobrevida aqui do registro internacional de transplante de medula óssea. Então, ele envolve pacientes transplantados não só nos Estados Unidos, mas em outros centros do mundo que reportam esses dados ao CIBMTR. Então, a gente vê nessas curvas de sobrevida resultados que são muito bons. Então, os pacientes que têm recaída de um linfoma após um tratamento convencional ou não ficaram curados com tratamento convencional e precisaram do tratamento complementar com transplante, quando eles são quimiosensíveis, eles vão muito bem. Eles têm uma sobrevida global em torno de 80%. Isso com mais de 5 anos, mostrando a força dessa estratégia terapêutica para tratamento desses pacientes. E quando eles são quimioresistentes, quer dizer, quando eles não responderam completamente à quimioterapia ou quando eles tiveram respostas recaídas muito precoces, ainda assim uma parte dos pacientes consegue ser resgatada. Os resultados são inferiores, mas no longo prazo aqui 60% de sobrevida global também nesse grupo de pacientes, mostrando a importância de se propor um transplante autólogo nos pacientes com linfoma que não vão bem com o tratamento inicial. Quando nós olhamos alguns subgrupos de linfomas, né, então, aqui eu vou destacar os grupos mais comuns, os subtipos mais comuns de linfoma, não Hodgkin. Esse é o linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B. É uma doença mais agressiva, é uma doença que é potencialmente curável, mas que pode recair ou ser refratária à quimioterapia convencional. Então, quando nós propomos um transplante autólogo para resgatar e curar esses pacientes, nós também podemos ter bons resultados. Então, aqui, se o paciente é quimiosensível, ele mostrou resultados bons ao tratamento inicial com quimioterapia, podemos chegar aí a 60% de uma sobrevida global em 5, 6 anos, o que é um resultado excelente. E se o paciente mostrou uma quimioresistência, alguma quimioresistente, resultados que foram insatisfatórios com os tratamentos convencionais de entrada, ainda assim os 40% de chance de sobrevida global ao longo de 5, 6 anos. Então, também nesse grupo de linfomas muito agressivo, o transplante autólogo se mostra uma ferramenta importante de tratamento e de resgate e cura potencial de vários pacientes. O folicular é um subtipo de linfoma não Hodgkin que é menos agressivo, ele é mais indolente. Então, é um tipo de linfoma que os pacientes naturalmente já têm uma sobrevida mais prolongada. Então, isso tem impacto nessas curvas de sobrevida. Quando eles não respondem completamente ao tratamento inicial ou quando eles recaem, nós propomos também o transplante autólogo de medula óssea, os resultados são ainda melhores. Então, aqui nós temos 70% nos quimiosensíveis em 5, 6 anos e 60% nos quimioresistentes em 5, 6 anos de sobrevida global. Então, são resultados muito bons, lembrando que são todos pacientes que falharam a primeira linha de tratamento, que estão sendo resgatados com transplante autólogo e a maioria vivendo mais de 5, 6 anos.
Agora, quando nós vamos falar de transplantes alogênicos de medula óssea, então, transplante alogênico é o tratamento de escolha para doenças que começam na medula óssea, como, por exemplo, as leucemias, né, e que não respondem ao tratamento convencional, ou que recaem após o tratamento convencional. Mas nos linfomas, para os linfomas, o raciocínio é diferente. Então, como os linfomas, de uma forma geral, são doenças que começam fora da medula óssea, nós podemos potencialmente curá-las com quimioterapia em altas doses e um transplante autólogo, utilizando as células do próprio indivíduo, né? E depois o alogênico, que envolve um doador de medula óssea, um transplante que envolve imunossupressão, o maior número de complicações infecciosas, tóxicas, imunológicas. Essa ferramenta também é possível de se usar para potencialmente curar um linfoma em recaída, mas ela é reservada para alguns casos muito específicos. Então, transplante alogênico de medula óssea para linfomas, a principal indicação é uma recaída de transplante, uma recaída de linfoma pós-transplante autólogo. Então, o paciente fez todo o tratamento convencional, recaiu ou não respondeu completamente, foi para um transplante autólogo. Depois desse transplante autólogo, ou ele vai ficar em remissão durante um tempo prolongado e ficar curado, ou ele vai ter uma resposta também parcial ou vai ter uma recaída, né? Na situação de uma resposta parcial ou de uma recaída pós-transplante autólogo, o paciente que tem condições clínicas de ser submetido a um transplante alogênico e que também tem um doador disponível, é um paciente candidato a um transplante alogênico de medula óssea. Porque, nesse caso, o raciocínio do tratamento ele muda. Se o paciente recai pós-transplante autólogo, nós podemos afirmar que esse paciente ele não é curável mais com quimioterapia convencional, né? Então, é um paciente que fez várias linhas de tratamento quimioterápico, ele recaiu depois de uma quimioterapia em altas doses que é utilizada no transplante autólogo. Então, não se tem mais a pretensão de curar o paciente com apenas a quimioterapia. A gente tem que oferecer algo a mais. E o que se oferece a mais é a imunoterapia de um transplante alogênico de medula. Por quê? Porque, através de um transplante alogênico, nós conseguimos dar uma medula saudável para o receptor, com um sistema imunológico novo, diferente, e que vai reconhecer e reagir às células do linfoma do paciente e começar a atacá-las. Então, é uma outra abordagem de tratamento que sai da quimioterapia e que vai para a imunologia para tentar potencialmente também curar esses pacientes e funciona em um bom número dos casos, né? Então, de uma forma geral, quase todos os casos de transplantes alogênicos para linfomas foram de pacientes que recaíram pós-autólogo, mas nós temos eventualmente algumas indicações de fazer um alogênico sem um autólogo, né? São indicações mais raras, mais comum o paciente que não é elegível para um transplante autólogo, ou porque ele tem uma medula que é contaminada, então se nós formos colher células-tronco que partem da medula óssea, nós podemos contaminá-lo ou colher células de linfoma e disseminar ainda mais esse linfoma, ou porque o paciente falha a mobilização, a coleta de células-tronco para o transplante autólogo. Então, o paciente que, por exemplo, fez várias linhas de tratamento, fez uma radioterapia também no quadril, por exemplo, que envolve ossos com grande quantidade de medula óssea, e esses pacientes podem não conseguir colher células, pode ser impossível colher células, apesar de toda a tecnologia que nós temos, de alguns pacientes para transplante autólogo. Então, nesses casos também raros, nós podemos indicar um transplante alogênico sem ter passado por um autólogo antes. Mas para linfomas, via de regra, a indicação de alogênico é uma recaída após transplante autólogo. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados de transplante alogênico para linfomas. Então, são casuísticas aqui com mais de 1.000 pacientes, né, e mais de 1.000 transplantes e 1.000 doadores no total. Em azul está a curva do doador idêntico, irmão idêntico, né? Então, é sempre o transplante que envolve menor risco, porque envolve menor imunossupressão, né? Então, são irmãos 100% compatíveis, que doam a medula para os seus irmãos doentes de linfoma, que geralmente recaíram pós-autólogo, e uma parte significativa dos pacientes nós conseguimos resgatar e potencialmente curar com o tratamento imunológico do transplante alogênico. Então, a gente vê aqui
curvas em torno de 50% no longo prazo de sobrevida global, aos 5, 6 anos. Então, todos os pacientes com recaída pós-autóloga que potencialmente morreriam, né, desses todos, nós podemos resgatar aproximadamente metade e aumentar a sobrevida e potencialmente curar o que se verifica no longo prazo após 5 anos. Né. Para esse grupo de doenças, quando nós temos um transplante não aparentado, quer dizer, um doador que é alcançado através do Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, do REDOME, ou através de um registro internacional, esse transplante, inicialmente, os resultados são um pouco piores, porque existem complicações associadas a esse transplante que são mais frequentes. Ele envolve uma imunossupressão maior, envolve um risco de infecção maior, de doença do enxerto contra o hospedeiro, né, quando a medula reconhece alguns órgãos do receptor como estranhos e começa a atacá-los. Mas depois, com o passar do tempo, essa curva se praticamente iguala à dos aparentados irmãos idênticos. Então, mesmo se não houver a disponibilidade de um doador 100% compatível entre os irmãos, nós podemos lançar a mão de um doador não aparentado, 90% ou 100% compatível nos bancos de doadores de medula óssea, ou até de um doador 50% compatível, que são os doadores haploidênticos. Né? Essa é uma nova modalidade de transplante que nós temos feito nos últimos 10, 15 anos e que tem sido cada vez mais bem sucedida. Então, paciente que recai, portador de linfoma, depois de um transplante autólogo, a maioria consegue ter, sim, um doador, nem que seja com 50% de compatibilidade, e se ele tem condições clínicas de chegar no transplante alogênico, ele deve ser indicado, porque podemos curar até metade desses pacientes de uma forma geral. Então, é um tratamento importante e consegue resgatar um bom número de pacientes. Bom, essas são as curvas para o alogênico para o linfoma folicular, né? Então, aquele subtipo de linfoma não Hodgkin mais indolente. Então, por ele ser mais indolente, ele é menos agressivo, ele cresce com mais lentidão e se dissemina com mais lentidão. Isso também favorece a ação dos linfócitos do doador, da plataforma de tratamento imunológico que é feito com transplante alogênico para controlar essa doença. Então, o linfoma folicular, geralmente, a gente consegue ter muito bons resultados com o transplante alogênico na recaída pós-autólogo. Então, aqui são estratificações de risco de doença entre quimiosensíveis e quimioresistentes e segundo o doador. Quando nós pegamos a curva aqui de cima, doadores idênticos, irmãos, né, e doença quimiosensível, a possibilidade de sobrevida chega aqui, passa dos 70% nos 5, 6 anos. Então, lembrando que todos esses foram pacientes que recaíram pós-transplante autólogo, e que ainda assim nós conseguimos dar uma sobrevida com um alogênico acima de 70% em alguns casos, né, após os 5, 6 anos. O grupo inferior aqui é o grupo do transplante não aparentado, do paciente que tem uma doença mais refratária, resistente à quimioterapia, então que progride com um pouco mais de velocidade, resultados piores, mas ainda assim em torno aí dos 50% após 5, 6 anos. Então, mostrando que em todos os cenários, se o paciente portador de linfoma folicular, desse subtipo de linfoma não Hodgkin, tem um doador e pode ser submetido a esse transplante, ele deve ser, sim, submetido, porque pelo menos 50% a gente deve conseguir garantir uma sobrevida global acima de 5 anos. Esse é aquele subtipo de linfomas mais agressivo, que é o linfoma difuso de grandes células B. Como ele é mais agressivo, ele cresce com mais rapidez, né, e se dissemina com mais rapidez, por isso os resultados também são piores. Ele é menos suscetível ao tratamento imunológico do transplante alogênico do que o folicular, por exemplo. Mas ainda assim, se o paciente é quimiosensível, se é aquele paciente que chega no transplante alogênico com um pouco menos de doença, com uma doença menos agressiva, aí em torno de 50% de sobrevida global após 5, 6 anos. Né? Agora, se o paciente é quimioresistente, ele já chega com mais doença no alogênico, os resultados são piores, estão em torno aí de 30% aos 5, 6 anos,
mas estamos falando de uma doença que já é recaída pós-autólogo, né, uma doença muito agressiva, e esse tipo de linfoma envolve ou acomete frequentemente pessoas muito jovens, né? Então, mesmo que estejamos falando de 30% de chance de sobrevida global, ou um pouco menos de cura, vale a pena propor essa estratégia terapêutica que é o transplante alogênico nas recaídas pós-autólogo. Então, em todos os cenários dos linfomas não Hodgkin em recaída, se o paciente tem doadores, se ele é fit, se ele tem condições clínicas de ir para o transplante, ele tem que ir. Esse é um outro subtipo de linfoma agressivo, que é o linfoma de células do manto, é um tipo de linfoma não Hodgkin, né, que mostra que, nesse slide, eles agruparam tanto o autólogo quanto o alogênico. Então, para mostrar para vocês que era uma doença que, antes do transplante, matava todo mundo, porque era uma doença um pouco mais resistente à quimioterapia, respondia bem inicialmente, depois quase todo mundo recaía, né? Mas, hoje em dia, novos tratamentos existem, novos protocolos de quimioterapia para essa doença estão disponíveis, e o transplante autólogo já está acoplado na primeira linha de tratamento. Então, se o paciente tem condições de fazer um tratamento convencional de quimioterapia e depois fazer um transplante autólogo como consolidação para aumentar a chance de cura, isso já é feito para o linfoma de células do manto. Por isso que o número é tão expressivo nesse registro. Aqui, mais de 5.000 casos de transplante autólogo para linfoma não Hodgkin de células do manto, com resultados muito bons, sobrevida em torno de 70% após 5, 6 anos, né? E isso são resultados que não tinham sido nunca alcançados antes do transplante, mostrando a importância dessa modalidade de tratamento que envolve quimioterapia em altas doses para potencialmente curar esse linfoma que é muito agressivo. O alogênico também está nesse mesmo slide, né? Lembrando que o alogênico sempre, ou quase sempre, envolve pacientes que já estão politratados, chegaram no transplante autólogo, recaíram pós-transplante autólogo e foram para o alogênico, né? Por isso, é de se esperar que os resultados sejam sempre inferiores, as curvas sejam piores, mas ainda assim são muito boas. Em torno aqui de 50% de sobrevida global após 5, 6 anos. Lembrando que todos os pacientes recaíram pós-autólogo, ou quase todos, e que ainda assim conseguimos resgatar uma parte considerável, metade deles, e também são frequentemente pacientes mais jovens. Então, todos esses slides, esses dados do registro internacional mostram que nós devemos sim fazer transplante autólogo e alogênico de medula óssea para os portadores de linfoma em recaída, ou para alguns que são mais agressivos desde o início, que para aumentar a chance de cura existe indicação de fazer o transplante autólogo, né? E lembrar sempre da sintomatologia dos linfomas, que eu falei no início. Isso é muito importante para o hematologista, que o linfoma não demore, o paciente portador de linfoma não demore a chegar no consultório do médico, porque são doenças que podem avançar muito rápido, e se chegam no estadiamento mais avançado, as chances de cura são menores, né? Então, lembrar desse fato que é primordial. A gente precisa ser rápido no diagnóstico e no encaminhamento para o hematologista, que é o médico responsável por tratar essa doença. É isso, muito obrigado.